E como de praxe, como a gente sempre faz, quem puder parar, para tudo que está fazendo. O momento mais importante, o momento que a gente sente o nosso Pai falar com a gente é o aqui e agora. E quando a gente se coloca aqui e agora, a gente consegue perceber as coisas que no cotidiano, no piloto automático, a gente não percebe. E aí já começa a declarar: Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia, que se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje eu acordei e essas mulheres acordaram, Pai. Uma nova oportunidade, uma oportunidade de ser as mensageiras da verdade. Sim, nós somos as mensageiras da verdade. Nós aqui, Pai, nos colocamos diante de Ti como igreja para aprender contigo, porque Tu é o centro do tempo de mesa. Jesus, Tu é o centro, Tu é o mestre. Não sou eu, não é a Caroline, não é a Jennifer, nenhuma das mulheres que vem nos compartilhar os estudos aqui todos os dias. Jesus, Tu é o centro. Nos ensine, nos ministre, nos guie, Pai, no estudo dessa palavra que vai ser compartilhada hoje. Em nome de Jesus, nós declaramos que assim como nós estamos aqui hoje reunidas, Pai, em oração, em fé, em aprendizado, que outras mulheres também cheguem, Pai, nesse tempo. Mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, esgotadas, assim como nós já estivemos um dia. E ainda hoje, ainda estamos em algumas camadas que estão ali disponíveis para a gente perceber, caso a gente queira. Porque o Senhor nos ama tanto, 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 Pai, a ponto de deixar a gente livre para escolher resolver, restaurar, curar, ou simplesmente empurrar com a barriga. Que nós sejamos, nesse tempo, as mulheres que realmente fazem as coisas. Porque não adianta a gente falar e declarar aos céus: estou aqui, Pai, disposta e disponível, e Papai nos entregar instruções e direcionamentos e a gente não aplicar para a nossa vida. Esse tempo de mesa é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, 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 mulheres. Vamos seguir o nosso estudo. Ali em Mateus 3, João Batista prepara o caminho. Quem tiver a sua Bíblia em mãos, já abre aí a sua Bíblia, Mateus 3. Bom, a gente já falou da genealogia de Jesus, a gente falou da visita dos magos, a fuga do Egito, a volta para Israel. A gente senta no capítulo 13 e já viveu tantos mergulhos, tantas coisas. Aí diz assim, ó, quem tiver a sua Bíblia em mãos, quiser acompanhar. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias apareceu João Batista, no deserto. Ele não apareceu no templo, ele não apareceu num palácio, ele não apareceu numa igreja ou num centro religioso ou numa casa, não. Ele apareceu no deserto. E a gente bem sabe que o deserto, ele é um lugar de tratamento, de separação, de silêncio, de confronto, de a gente aprender a depender somente de Deus. Porque essa é a postura da filha amada. Deserto, ele não é ruim. Deserto, ele é bom. Foi no deserto que Israel foi provado, foi no deserto que Deus formou uma geração, foi no deserto que o povo precisou aprender a depender do maná. O que é o maná? A palavra dos céus, a palavra de Deus. O alimento que ele não é palpável. E nesse momento, ali, Deus levantou uma voz para anunciar a chegada do reino. E ele dizia assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Por que que a primeira decisão que a gente deve ter consciente é arrependimento? Mas eu vou me arrepender do quê?
de tudo que eu fiz quando eu não sabia quem eu era. Muitas coisas a gente fez, não tendo consciência de quem a gente é. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E o deserto é onde a gente firma muitas coisas, principalmente a nossa identidade, porque se a gente não firma a nossa identidade e se prepara para algo que está por vir, a gente não vai viver esse algo que está por vir preparado, forjado. O deserto, ele é um ambiente de alinhamento. Porque se eu sei quem eu sou, que isso não vai acontecer dentro da igreja, vai ser dentro de mim, a gente forja a nossa identidade, a gente sela quem a gente é dentro da gente, não é num lugar fora da gente. Nunca foi e nunca será. Por isso que eu digo, amem o deserto, queiram aprender com o que o deserto ensina. De novo, o deserto é um lugar de preparação. Por isso que João Batista foi lá no deserto, que ele começou a dizer: arrependam-se, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Tão próximo quanto a gente imagina. É no deserto que Deus pede para a gente silenciar, tirar o excesso de ruído, porque a nossa mente, a mente da mulher, ela é muito barulhenta, pensa em 599 coisas ao mesmo tempo, não sei quantas vezes por dia. Muitas vezes a gente foge da presença porque a gente está sempre preocupado no que vai fazer depois e a gente não está no aqui e agora. E para a gente escutar a voz clara de Deus, não tem como a gente escutar a voz clara de Deus se a gente não está presente. João Batista, ele veio abrir o caminho, ele não era o centro de tudo. E é uma coisa que mexeu muito comigo quando eu meditei na palavra hoje de manhã, porque muitas vezes o nosso ego, ele quer sobressair e ele quer ser a voz. Não, nós somos as mensageiras da voz, que não é propriamente nossa, porque se eu for falar que a minha voz ela é minha, não, a minha voz não vem de mim, a voz vem do meu pai. E aquela voz que foi acionada naquele momento, que foi no deserto, que é um lugar de crescimento, arrependimento, de preparação, de alinhamento, aí ele foi ativado lá, ele não foi ativado dentro de uma igreja. Eu não estou falando aqui da igreja ou que a pessoa não possa ser ativado lá dentro. Mas lá tem muitas pessoas e Deus, ele vai ativar, vai ser lá quem a gente é e todas as coisas que a gente precisa fazer é no silêncio, no secreto. É ali que a gente aprende a escutar a voz dele. Não tem como escutar a voz dele gritando e pulando e não digo que não é possível, mas é dentro que a gente consegue identificar o que é nosso e que vem do nosso pai. Aí ali nós somos ativados para fazer exatamente o que João Batista fez, que foi abrir o caminho, apontar o caminho. Esse é o caminho. Eu sou o mensageiro, eu não sou a mensagem. E isso a gente precisa ter muito claro na gente. Nós somos as mensageiras, nós não somos a mensagem. Nós somos as mensageiras que compartilham da mensagem. Qual é a mensagem? Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? É Cristo. Essa é a mensagem. Quem quiser escutar a mensagem, vai escutar a mensagem e fazer o que precisa ser feito. Ninguém, hoje eu conversava com uma aluna, e eu falei para ela assim: ninguém nos forçou a fazer o que a gente fez. Ninguém veio enfiar a goela abaixo o caminho que a gente deveria seguir. Nós fomos
ativadas em um certo momento e a gente começou a querer olhar para isso. Então, é assim que Deus nos ama e é assim que nós devemos olhar para as nossas irmãs, amando elas, trazendo instrução e compartilhando das coisas que Deus tem feito na nossa vida, mas sem forçar nada, amando e respeitando o processo de todas as pessoas, todas as pessoas. Seguindo ali, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Ele clama no deserto. Ele não clama em outro lugar. Então, o nosso lugar como mensageiras é clamar no deserto. O deserto é um lugar bom. É um lugar que a gente vive alinhamento, que nós somos preparadas, porque não existe a gente querer ir lá no mundo lutar essa guerra invisível se nós não fomos forjadas, preparadas. A nossa voz, ela vai ser ativada, como diz aqui, em um momento que a gente acha que é ruim, na verdade não é ruim. É onde a gente vai precisar sim escolher, ou eu vou continuar vivendo para mim, ou eu vou me render agora ao que precisa ser feito e eu vou deixar as coisas que eu julgo e acredito que são as verdades para me alinhar, alinhamento, deserto, alinhamento, para me alinhar à voz daquele que me chamou. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque muitos não querem nem se arrepender. Não querem nem reconhecer o quanto arrogante é, o quanto ainda vive no ego, o quanto vive no orgulho. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente só vai ser escolhida para liberar a mensagem conforme a gente vai liberando quem a gente acredita ser. Nós não somos inseguras, nós não somos tímidas, nós não somos envergonhadas, nós não somos procrastinadoras, nós não somos preguiçosas. Eu estou assim. O que eu devo aprender com isso? Esse é o nosso deserto. Por isso que eu digo, deserto é um lugar que a gente cresce, que a gente se alinha com a verdade, onde a gente firma a nossa identidade. Por isso que quando Jesus ele foi batizado, ele foi para o deserto. Ele não foi para dentro de uma igreja. Ele não foi para um lugar onde tinha uma multidão. Ele foi para o secreto. Foi onde ele foi provado. E o principal, ele foi provado na identidade dele. Ué, tu não é o tal do Filho de Deus? Então, transforma isso aqui. Faz isso aqui, mas tu não. Ali ele foi confrontado. Esse é o lugar que toda filha amada deve amar estar. Ser confrontada em amor. Porque deserto é um lugar onde a gente mais se alinha à verdade. A nossa identidade, a nossa essência, quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, não firmo a minha identidade no deserto, que é o lugar do alinhamento, onde a minha voz será ativada, como é que eu vou sair e fazer outras coisas? Se no princípio eu não fiz o que precisava ser feito. A instrução está clara. É no deserto, filha amada, que tu vai ser alinhada ao meu coração, a tua identidade vai ser firmada em mim. E quando as pessoas vierem te confrontar quem tu vai ter a ferramenta, que é a palavra, coerente com o que tu está sendo confrontada. Agora, se tu não sabe quem tu acha que deserto é um lugar ruim. Ai, porque agora eu tô vivendo um deserto e eu tô sofrendo porque eu vou morrer. Amada, celebre no deserto, porque se tu tá aí, a tua voz, ela está sendo ativada aí. Não vai ser ativada dentro de uma igreja. Vai ser ativada dentro de ti. Dentro desse alinhamento de deixar de ser as coisas que tu julga certas e deixar que Deus te alinhe, te instrua com sabedoria, com amor, te ensinando o quanto discernir as coisas, o tempo das coisas, as coisas que estão se apresentando diante de ti. Como é que tu vai aprender essas coisas se tu não sabe quando Deus está falando, quando ele não está, quando é para ti, quando não é para ti, se é a hora de fazer, se não é a hora de fazer? Como é que tu quer sair a caminhar se tu não reconhece que o deserto é bom? Porque tudo que Deus fez é bom. Ele não vai fazer. Ele já fez todas as coisas. E é no deserto que a gente é ativada, que a nossa identidade é selada. Se ainda está vivendo um deserto e ainda está julgando que é ruim, tu não entendeu nada. Na dica de pitibiriba, como dizia minha avó. Minha avó era engraçada.
Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Olha como João, ele tirou, quando eu falo assim para as mulheres, ó, não olhem para mim. Pode até me usar como uma inspiração, mas como exemplo, olha para Jesus, olha para Cristo, olha para a verdade, porque se tu se apoiar em mim, tu vai te decepcionar, tu vai te frustrar, porque eu erro tanto quanto tu. Não porque eu quero errar, porque eu estou desaprendendo a ser quem eu julgava quem eu era, que eu interpretava que eu era. João Batista nos ensina a apontar algo. Presta atenção, olha o que está vindo. Não presta atenção em mim. Eu sou um ser humano. Eu sou tão filha quanto tu. Estou tratando a minha orfandade tanto quanto tu. Estou tratando necessidade de aprovação, insegurança, os meus medos. Eu estou assim tanto quanto tu. Nós estamos todas no mesmo barco, que a gente sabe bem quem é o barco. A verdade é o barco. Cristo é a verdade. Nós todas estamos no mesmo lugar. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. João, ele tinha autoridade, ele tinha mensagem, ele atraía multidões, bem como diz ali. Muitas pessoas ele atraiu, batizou, e essas pessoas confessaram seus pecados. Mas ele sabia que ele não era o Messias, que ele não era o Cristo, que ele não era a palavra, ele era a voz. A voz, o mensageiro da verdade, o mensageiro da palavra, porque Jesus era a palavra. Jesus era a verdade, era ontem, é hoje, será para sempre, toda a eternidade. Ele é. Por isso que o centro do tempo de mesa é Cristo, é a verdade. Não sou eu e nem outras mulheres que muitas vezes vêm aqui compartilhar da palavra. João, ele era o mensageiro, assim como nós somos as mensageiras. Mas a mensagem é quem? É Cristo. Ele nos traz a palavra da vida. Ele nos traz a verdade para confrontar as mentiras que a gente carrega e às vezes até assim com as mentiras. E tão insistentes. Ai, porque eu não consigo, eu não consigo. Claro que tu não consegue. Tu ainda está agarrada nas verdades que tu contava antes de conhecer a verdade. Vamos soltar? É assim que funciona, é a gente que escolhe soltar. É a gente que escolhe parar de negar o deserto. É no deserto que a gente deixa as mentiras, que a gente usa a palavra que sai da nossa boca, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. É através da palavra. A maior ferramenta espiritual é a palavra que sai da nossa boca. Não é uma faca. A voz que foi ativada lá naquele deserto, ela não foi ativada para centralizar nela mesma. E é uma coisa que eu falo para mim todos os dias, porque o ego, ele fala assim: "Não, é tu que está fazendo, não, é Cristo que está fazendo através de mim". A verdade, ela flui através de mim, assim como a mentira já fluiu muito tempo através de mim. Quantas coisas eu falei que não eram verdades, que eram pautadas, fundamentadas nas minhas experiências de vida até conhecer a verdade. Então, a gente nunca deve centralizar as coisas em nós mesmos, mas a gente deve preparar as pessoas para a verdade, para Cristo, não com religiosidade ou achando que nós estamos fazendo.
O centro é Cristo, a verdade é dele, é a mensagem, o nosso dever, o nosso propósito para esse tempo, a nossa missão para esse tempo é entregar a mensagem da verdade e não da mentira. E a gente só consegue entregar a mensagem da verdade quando a gente permite a verdade entrar na gente, curar a gente e se libertar da mentira. Aí tudo que a gente fala para o mundo e compartilha com as pessoas vem com a frequência da verdade. Porque a gente parou de negar que a gente, não, não, isso aqui não é meu. É meu, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo inveja, tá? Pai, por que eu estou sentindo inveja? Minha filha, é porque tu ainda acha que tu não consegue acessar aquilo ali. Tu tá te vendo como uma órfã, tu tá te vendo como uma pobre coitada. Toda filha de Deus, todo filho de Deus é rico, já nasceu próspero. Só que a gente esqueceu disso. Lembrem, o nosso rolê aqui é lembrar quem a gente é. E a gente só lembra e sela essa verdade lá no deserto, que é o lugar do crescimento, do arrependimento, do alinhamento. Por isso que deserto é bom. Porque senão, esse caminho que Jesus deixou para a gente trilhar, ele não teria feito esse caminho nessa ordem de se batizar, ir para o deserto, selar a identidade dele lá e depois começar a fazer as coisas que ele tinha que fazer. Estão me acompanhando? Estão compreendendo? A gente saiu de Coríntios e eu pensei assim, bom, a gente vai estudar Mateus, vai ser de leve. Cada momento que eu abro ali, ó, bah, que lapada, pai. É uma atrás da outra. Tá, mas eu não vou murmurar. Não vou murmurar. Qual é a instrução? Qual é o aprendizado? O que é para ser compartilhado? O que é para ser discernido? O que é para aprender aqui? Vamos olhar só para a palavra arrependimento ali, que João Batista ele falou sobre arrependimento e confessar os pecados e a ordem. Eu me arrependo, eu confesso os meus pecados e eu sou batizado. Que termina ali, né? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ali, pronto. Então, é esse o caminho? João Batista, então, ele foi ativado no deserto para ser a voz que carrega a mensagem não sou eu sou a mensageira, tá bom. O que é a mensagem? A mensagem que está vindo aí, o portador da verdade. Tá bom, então eu sou ativada então no deserto, a minha voz vai ser ativada ali, então eu vou começar a amar o deserto. Então, a partir de hoje, eu amo o deserto. Pai, obrigada porque eu tô nesse deserto. Bora ser grata por estar vivendo esse deserto. Muito obrigada, Pai. Se eu soubesse disso antes, já teria firmado a minha identidade, ó, faz tempo. Então tá, então é no deserto que eu sou ativada, minha voz é liberada, eu firmo a minha identidade, e aí eu confesso os meus pecados, eu sou batizada, e aí eu começo a carregar, começo não, né? Eu já ativo essa mensagem que sempre esteve em mim, porque eu paro de lutar com as coisas que eu quero falar, do jeito que eu quero fazer, da minha forma de controlar tudo. Então eu me batizo deixando essas coisas velhas? Tá, entendi. Ai, Jesus! Arrependimento é mudança de mente, mudança de rota, mudança de governo interior. Quantas aqui que estão vivendo jejum e estão descobrindo coisas que já viveram em outro jejum, mas agora está esfregado na cara, não tem nem como dizer, opa, não é comigo. Não, isso aqui não é comigo, tô de boa aqui. Não tem lugar novo, nova estação com mente velha. Não tem como. Gente,
O nível da nossa arrogância, eu falo por mim, eu achava que eu já governava muitas coisas na minha vida, e eu descobri no último jejum, não nesse, porque esse está conversando comigo em outras esferas, um nível de governo que eu ainda não exercia sobre muitas coisas. Eu sempre falo, seja verdadeira contigo. Quanto mais rápido nós formos verdadeiras e honestas conosco, com a gente mesmo, mais rápido vai ser o processo. Eu não estou falando no sentido de acelerar o processo, eu estou falando no sentido de todas que estão aqui estão buscando respostas. Então, para tu acessar as respostas, tu deve ser muito sincera e honesta contigo. Se a minha mente continua sendo a mesma mente da minha antiga vida, eu ainda não me arrependi genuinamente. Eu ainda não confessei o que precisava ser confessado e transformado para eu estar realmente vivendo uma nova estação. Porque a nova estação, ela não comporta a mentalidade antiga. João Batista, ele está esfregando a nossa cara. Galera, vamos mudar a forma de pensar? Porque um novo governo está chegando. Não tem como vocês viverem uma nova identidade, que é a verdadeira identidade, ainda firmadas, alicerçadas, fundamentadas naquela versão que vocês tinham antes de conhecer a verdade, de ativar a mensagem e ser as portadoras dessa mensagem, as mensageiras dessa mensagem. O reino dos céus, ele não combina com essa mente velha, não tem como. Lembrem da mente da criança. A mente da criança, ela não sabe que tem que trabalhar para pagar as contas, o quanto custa as coisas. Eu só chegava para minha mãe e falava, eu quero tal coisa. Eu sabia quanto custava? Não sabia de condição. Eu só queria viver. Por isso que o coração da criança acessa o reino dos céus, porque é o coração que não olha para a condição. Esse tempo novo, se eu não me arrepender daquela minha antiga mentalidade condicionada ao que eu via, ao meu próprio bolso, sustentada pelas minhas próprias conquistas, se eu não me arrepender daquela versão lá, e eu trago isso para a minha vida hoje, essa palavra mexeu muito comigo. Minha filha, tu ainda, em algumas camadas, tu ainda não se arrependeu completamente dessa versão, que ainda é condicionada pelo velho. O reino dos céus não combina com a mente velha. Não dá para a gente receber uma nova estação com uma mentalidade antiga. Por isso que João Batista ali, ele fala, povo, eu tô chamando vocês para se arrepender dessa mentalidade antiga aí. Dessas verdades que vocês julgam que eram verdades, mas na verdade não são verdade, tudo mentira. Antes de Jesus curar, ensinar, libertar, manifestar o reino, João, ele vem confrontando a mentalidade do povo. O que a gente está agora vivendo? Nós mulheres que estamos aqui, nós não estamos conectadas ao acaso. Porque em algum momento a nossa mentalidade foi confrontada, está sendo confrontada, eu pelo menos todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, até em sonho a minha mentalidade antiga é confrontada. Filha amada, não adianta cantar, filha amada, Crislaine, filha amada, e ainda não soltar essa mentalidade do passado, da antiga estação. Bora lavar, limpar essa mentalidade, aceitar esse confronto com amor, porque papai nos ama e é por isso que ele nos confronta, no sentido de a gente aprender e não de nos machucar. A gente só se machuca porque a gente interpreta isso como ruim. Vocês lembram do dia que eu trouxe o bom e o ruim? Ah, isso aqui é bom, eu quero. Isso aqui é ruim, eu não quero. E se tudo for bom? Ah, então o deserto é bom. É bom. É ali que meu pai me ensina? Sim. É ali que eu alinho meu coração dele? Sim. É ali que eu afirmo a minha identidade? Sim. Então o deserto é bom. Eu paro de julgar as coisas ruins como sendo ruins, porque é só uma interpretação minha. Lembram que a gente aprendeu a interpretar as coisas, isso é bom, eu quero, isso é ruim, eu não quero? Ah, essa comida aqui é boa e agradável ao meu paladar, essa aqui que já não é boa, eu não quero. Então a gente vive rejeitando todos os dias as coisas que a gente interpreta e julga como ruim, e muitas vezes é ali que está a nossa maior cura.
É onde eu tô interpretando o que é ruim, que tá a maior virada de chave para minha vida. Só que eu tô rejeitando aquilo ali, porque eu não quero. Eu só quero o que é bom. Água é bom, então eu tomo água. Ah, não, Coca-Cola é bom, então eu tomo Coca-Cola. É a forma como eu estou interpretando. Eu só mudo a forma que eu interpreto quando eu alinho meu coração ao coração do meu pai. E ele diz para mim todos os dias: minha filha, tudo que eu criei, eu fiz, eu faço todos os dias é bom. Para de julgar e interpretar como ruim. Vamos se libertar? Tira essa palavra ruim da tua vida, tu não precisa levar, fala assim, ó, pai, obrigada, eu sou grata por todas as coisas que eu vivo, porque todas as coisas me ensinam. Jesus, vem aqui, me ensina, me lidera, executa através da minha vida o que precisa ser executado. Chega de largar um negócio para um lado, outro negócio. Ontem no encontro a gente falou sobre outra questão de julgar os extremos e interpretar da nossa forma, da nossa própria vontade. Porque o reino, ele nunca, nunca, não tem como a gente acessar o reino em profundidade, em verdade, se não houver uma rendição total nossa. Eu já falei, pai, eu tô aprendendo. Eu ainda não consigo perceber, me ensina, mas eu não sinto ainda que houve uma rendição total, porque senão eu não estaria ainda repetindo algumas coisas. Por exemplo, ontem eu repeti, eu e o meu marido, a gente identificou um padrão que se repetia. Se eu não sou sincera e honesta com meu pai, com quem que eu vou ser? Filha, para a próxima estação precisa haver uma rendição total sobre isso aqui que eu estou te mostrando agora. E ele só me mostrou porque eu fui honesta, eu fui sincera, eu reconheci. Enquanto a gente não reconhecer as coisas que a gente está vivendo, né? Tipo, isso aqui eu não estou gostando. Isso aqui não está alinhado ao que Deus me entregou, porque se ele me entregou uma visão que seria de um jeito e está sendo do outro, é porque eu não estou rendida profundamente para viver a promessa. Existe algo antes de a gente receber as promessas. Não tem como a gente, novamente, ir para uma luta, falando de uma guerra, se a gente não está pronta para isso. Amem o processo. Amem as curas. Amem estar na presença e estar presente, querendo identificar, sendo sinceras com vocês. O reino não é um lugar, nunca foi um lugar. Quando eu comecei a escutar isso, eu disse, como assim? Se não é um lugar, o que que é então? O reino está dentro de ti. Não é um lugar que tu vai acessar no futuro, tu acessa ele no presente. Oi, Wata? What? What? Como assim? Como que eu quero acessar esse rolê aí? Que doideira é essa? O reino, ele é o governo de Deus se manifestando. Onde o reino chega, a ordem de Deus confronta a desordem. Por isso que a gente às vezes se ofende, porque a gente percebe quando o reino está se manifestando, quando a gente está se alinhando às coisas, a gente percebe a bagunça. E isso incomoda a gente, traz um desconforto para a gente. Porque a verdade, ela sempre vai confrontar a mentira. Por isso que quando a verdade entra, a mentira que está doendo, ela é obrigada a sair. Quando a gente fala assim, gente, vamos mudar a crença? A mentira dói, a verdade não dói. Ah, porque a verdade dói, né? Não. A verdade cura e a mentira que dói. Se tá doendo, é porque tu tá contando uma mentira, tu te firmou, estabeleceu um fundamento nessa mentira, e se tá doendo porque a verdade tá entrando, ela tá confrontando essa mentira. Lembrem, reino é ordem. Quando Deus vem, quando a gente fala, estou disposta e disponível, então bota ordem nessa bagaça. A luz que é a verdade é a luz, ela confronta a nossa sombra. E às vezes, no primeiro momento, o que a gente faz? Não, porque eu não sinto inveja. Tu sente sim.
E tu só sente inveja porque tu ainda te vê como coitadinho da tua história. Porque tu ainda está vibrando na orfandade. É isso que a luz, a verdade, confronta. Ou a gente aprende a lidar com isso e cresce com isso, ou a gente sempre vai estar no lugarzinho da coitadinha, da vitiminha, do TTT, tá. Gente, eu já tive nesse lugar. E a gente só sai desse lugar quando verdadeiramente a gente deixa Deus confrontar e trazer ordem, porque Ele é o Pai da ordem. E Ele confronta a gente, sim, para a gente colocar ordem nas coisas com Ele, porque nele a gente consegue as coisas sozinha. O que é render no sentido de, tá aí, até ontem eu fiz tal coisa do meu jeito e eu descobri que é muita energia, muito gasto, é muito esforço, chega. Em Deus, em Cristo, na verdade, não precisa de esforço para nada. Todas as coisas fluem porque nós estamos conectadas na fonte. Quando a gente conecta na fonte, esses rios de águas vivas, eles fluem naturalmente, eles fluem, esse rio, ele flui. Quando a gente resiste, que é a resistência, o muro, né? O muro, aquela barreira gigante, a gente resiste, é como a gente estivesse querendo nadar contra o rio. E daí a gente não sabe por que que não está fluindo as coisas na vida, porque a gente ainda está resistindo como fosse uma barragem trancando esse rio fluir através da nossa vida. A obediência confronta a nossa rebeldia. Quem está fazendo o jejum aqui, a Carol e a Ju que estão com as câmeras abertas, não está confrontando a nossa rebeldia? Quantos aspectos a gente percebeu o nível de rebeldia que a gente ainda estava vivendo? Em desobediência e colhendo frutos da desobediência? É ou não é? Porque só comigo está acontecendo isso? Eu reconheço, pai, que eu estou sendo rebelde nesse aspecto aqui. Me ajuda a resolver isso. Pai, me ensina a resolver isso. É assim, gente. Quanto mais honestidade, mais rápido a gente vai virando as chavezinhas. A santidade confronta a nossa aparência. Porque não importa. Por mais que a gente queira parecer ser, se nós não estamos nos santificando todos os dias, embora nós já somos santificadas. Então, a santidade, ela vai confrontar a nossa aparência, quem a gente acha ser e, na verdade, a gente não é. A gente só está fingindo ser algo, ainda colocando algumas máscaras para proteger, muitas vezes, mentiras que não tem mais tempo, não tem mais tempo. O rei está chegando. Foi isso que João Batista falou. Galera, o rei tá chegando, bora se arrepender, bora confessar, deixar essa vida antiga aí para trás, se batizar, deixar o homem natural para trás e viver verdadeiramente na essência, que a nossa essência ela não é terrena, a nossa identidade ela não é terrena. Esse corpo, essa matéria aqui, tem um prazo de validade. Por isso que o nosso foco deve ser nas causas eternas e não nas coisas terrenas. Quando a gente se batizou, a gente disse assim, ó, eu não vivo mais para mim, eu vivo para as causas. Então, o meu foco a partir de agora é as causas e não as coisas. As coisas que eu conquistei, a casa que eu conquistei, o carro que eu tenho, isso não importa, porque isso é temporário. E nada mais. Preparar o caminho é alinhar o interior. Preparai o caminho do Senhor. Não é sobre uma estrada física. Não é a estrada que a gente sai da onde a gente está para ir para um outro lugar. É sobre um caminho espiritual. É o caminho da eternidade. Porque filhas espirituais andam como filhas espirituais. A postura da filha espiritual é a postura de uma filha que tem consciência que nem tudo que está escrito aqui é literalmente como está escrito aqui. Para a gente acessar os códigos que estão dentro dessa escrita, e se a gente fosse mergulhar, a gente não ia sair mais daqui só nesse pedacinho que fala quando João Batista começa a preparar o caminho até onde eu parei ali, que é confessar os pecados e batizar.
A gente nunca... Quanto mais a gente mergulha, mais fundo a gente vai. E mais a gente consegue perceber, vem a frase da Bruna, né? O quão bostinha a gente está sendo. Porque o papai, ele fala todos os dias, mergulha, aprofunda, tu tá muito rasa. Muito rasa. O que é preparar o caminho para vocês? Existe um caminho. O que é preparar o caminho para vocês? Para realmente ser as portadoras, as mensageiras da verdade. É como dizer assim, ó. Galera, endireita o que tá torto. Dá uma debreada no orgulho. Levanta aí o que tá caído. Remova os excessos da tua vida. E a gente sabe onde tá errando. Com a gente sabe. Mas lembre da minha frase: saber e não fazer é igual a zero. Hoje de manhã eu escutei. Meu marido, ele é médico. Ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não faz. Quantas de nós aqui sabe o que precisa fazer e não faz? Quem somos nós para julgar quem sabe o que precisa fazer e não faz, se nós mesmas sabemos? Papai está falando no nosso ouvido quase toda hora, quase todo dia. A gente só não percebe ele falando com a gente quando a gente está distraída nos nossos próprios afazeres, nas nossas próprias coisas. Limpem a rota, removam o excesso, ajustem o coração de vocês, ajustar o coração, alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai. Busque o reino e a sua justiça, é sobre a gente alinhar o nosso coração ao coração de Deus, que todas as outras coisas que a gente precisa, elas vão ser dadas entregues para nós nesse tempo. Agora, se eu não estou limpando o meu coração, ajustando o meu coração, eu não entendi o que é preparar o caminho. Se eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou cumprindo com a instrução que meu pai deixou. Muitas vezes a gente quer que Deus se manifeste. Todo tempo. Deus se manifesta, vem aqui. Faz isso, faz aquilo, mas a gente nem preparou o caminho. A gente não fez a instrução desde a origem dela. A gente passou muito tempo pulando vários processos, não olhou para o que precisava ser olhado e a gente quer que Deus se manifeste. Oi? Um coração sujo, cheio de mágoas, cheio de rancor, falta de perdão. Da onde que Deus vai manifestar nisso se ele é amor? Ah, mas eu não vou fazer isso porque, afinal de contas, a pessoa fez isso comigo em 1979. Ah, mas tu não te batizou? Entendi. As coisas velhas ficaram para trás e mesmo assim tu ainda não perdoou as pessoas, porque na verdade nem o perdão nunca foi sobre o outro, é sobre o que tu tá escolhendo guardar no teu coração. Aí tu tá falando para mim que tu tá preparando o caminho para o Cristo, para a verdade passar, com o coração cheio de pereba, cheio de pedra, cheio de engronha, de inso. Preparar o caminho é preparar esse caminho da mensagem, porque a mensagem ela vai passar através de nós para o mundo. Nós somos a portadora da mensagem. João Batista nos ensinou isso. Gente, prepare o caminho, porque o reino está próximo, o reino está aqui. Eu manifesto a verdade através da minha vida. E se eu não estou vivendo em verdade, eu estou vivendo em mentira, como é que eu vou manifestar esse caminho a ser verdade se meu coração está podre? Nós queremos a presença, mas a gente não quer o confronto. Lembrem do bom e ruim? Eu quero a presença de Deus, eu quero que ele fale comigo, ele não fala comigo, mas tu não quer ser confrontada? Tu acha que confronto é porque Deus ele está te machucando, ele está querendo o teu mal? Não, ele quer o bem. Gente, quem é mãe aqui sabe o que eu tô falando. Nenhuma mãe vai ali, vai botar a criança de castigo ou vai corrigir a criança porque odeia ela. Vai corrigir a criança porque ama ela. Vocês estão percebendo o que eu tô falando aqui? Quem é mãe? Eu não sou mãe ainda. Mas eu vou corrigir. Quando eu tiver o filho, se Deus quiser que eu tenha um filho, eu vou corrigir, porque eu amo.
Deus nos corrige, ele nos confronta as nossas mentiras, os nossos apegos, a sujeira do nosso coração, porque ele nos ama, porque ele quer preparar o caminho através da nossa vida, das nossas escolhas todos os dias. Como eu estou preparando o caminho? Ah, eu amo Jesus, porque eu louvo Jesus, porque eu vou subir um monte, e canta louvores lindos. E como é que está o caminho? E aí, filha amada? Tu é portadora da mensagem. Como é que está esse caminho para a mensagem fluir com verdade através da tua vida? Porque a verdade, ela só flui através da nossa vida quando a gente trata as nossas mentiras. E eu já citei várias mentiras que a gente conta sobre nós mesmas. Várias e várias. Nós queremos a promessa, todas aqui querem a promessa. Ai, porque eu quero a promessa, porque eu quero viver a promessa, já está disponível. Quando a gente fala assim, porque Deus ainda não me entregou. Deus é incompetente, né? Porque ele não entregou a minha promessa. Oi, amada, ele já entregou todas as promessas. Mas ninguém quer se alinhar. A filha amada, ela quer a promessa, mas ela não quer viver um alinhamento dela com o pai para ela acessar essa promessa, porque todos os tesouros, eles já foram colocados na gente, todas as promessas, tudo já foi liberado. E tem uma coisa que eu sempre trago, que é, quem aqui que fazia coisa errada e ganhava presente dos pais? Eu nunca ganhei nada da minha mãe por fazer coisa errada. Aí, a gente quer ganhar coisas de Deus, receber coisas de Deus, sem fazer o que precisa ser feito. A instrução. Limpar o caminho, corrigir a rota, fazer o que precisa fazer, seguir a instrução. Nós estamos aprendendo muito sobre instrução nesse jejum. E eu brinco que é laçaço, mas é um confronto com amor, porque nós falamos, estamos aqui dispostos e disponíveis, Pai. Nos use para fazer o que precisa ser feito, porque a gente já compreendeu que nós estamos sendo chamada para esse tempo, para fazer algumas coisas e levar o teu nome. Tá bom. Vamos resolver algumas coisinhas que precisam ser resolvidas em ti? Nós queremos o novo, mas a gente também quer continuar com os mesmos padrões, com as mesmas mensagens antigas e histórias antigas. Eu não consigo, eu não dou conta, e não é para tu conseguir dar conta. Tu não entendeu ainda? Fica resistindo de entregar. Eu sei o preço que eu ainda pago por resistir muitas vezes de entregar para Deus, porque eu ainda me percebi querendo controlar o incontrolável. Mas quando a verdade ela entra, a gente percebe, opa, eu ainda estou sendo sincera comigo, honesta comigo, pai, eu ainda estou tentando controlar o incontrolável. Não tem como eu querer e verbalizar, pai, eu quero viver um novo tempo, uma nova estação, e levar para essa nova estação as mesmas coisas que eu estava vivendo na estação antiga, não tem como. O rei está vindo, preparem o caminho, o rei está vindo. Preparem o caminho, o rei está vindo. Como filhas espirituais, a gente está falando de uma estrada de chão, de asfalto, Não. É além disso. Além. Agora eu fui ver 12h51. Mulheres, eu amo a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Que vocês tenham aí um dia em verdade e escolhendo se perceber. Pai, eu escolho diante de ti, sendo sincera comigo, sendo honesta comigo, renunciar a isso, amores abençoadas. Eu vivo isso e eu compartilho com quem está mais próxima de mim. Não tem como a gente resolver coisas que a gente rejeita. Eu estou assim, pai, diante de ti, essa é a verdade, eu estou assim, e não adianta eu saber das coisas que precisam ser feitas e eu não aplicar. Me ensina, pai, a aplicar. E embora muitas vezes a gente está interpretando como ruim, não é ruim, gente.
Pai, diante de ti no dia de hoje, o que eu ainda estou interpretando como ruim, na verdade é bom? Gente, não tem como a resposta não vir. Não tem como. A não ser que tu vai ali, vai viver o teu momento com Deus, vai se separar, sei lá, 10, 15 minutos do teu dia, isso não é nada, não é nada. Perto de todo o tempo que a gente investe com as nossas coisas, nossa, quando eu me percebi falando o quanto de tempo eu estava investindo nas minhas coisas e Deus me confrontou com muito amor, minha filha, o que é 15 minutos do teu dia para tu vir para mim, não com Bíblia, não com versículo bonito, não com louvor, é eu e tu, sozinhos, no secreto, no silêncio, a gente fazer um papo tete a tete, tu ser sincera e honesta com as coisas que tu tá vivendo e tu tá interpretando como verdadeiras e reais, eu tô aqui para te mostrar, te revelar. O que é a revelação? É a verdade. Eu tô aqui para te revelar porque eu sou teu pai, eu te amo. E se tu hoje não tá vivendo a promessa, é porque tu ainda não se responsabilizou pelo caminho, por essa voz, por essa mensagem, como o João Batista nos ensinou ali. Gente, percebam a instrução. Percebam a instrução. Então, eu vou ser ativada no deserto? Sim. Eu vou ser confrontada em amor lá? Sim. Minha identidade vai ser selada lá? Sim. Sim, é lá. Daí tu te arrepende, aí tu confessa e tu deixa. Deixa, solta, solta. Para de querer controlar o incontrolável. É isso que está sendo tratado na minha vida, no meu coração, e todos os dias. Isso é o eis-me aqui verdadeiro e genuíno. Autoavaliar, autoanalisar, e não com um olhar de crítica, é um olhar de amor, acolhendo. Porque se a gente não se acolher, vai ser ruim, vai ser pesado, vai ser difícil. E eu já fui também essa mulher. Não sejam essas mulheres para com vocês, certo? Amo vocês, honro, agradeço todos os dias as vidas de todas vocês que estão aqui conosco todos os dias e até amanhã, meus amores. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, coloca lá no grupo, porque como a gente se estendeu um pouquinho hoje, para a gente não prolongar ainda mais o nosso tempo de mesa, tá? Amo vocês. Beijo!